Shalom, graça e paz, pastor Ilmar Sattler César. Falamos aqui de Caldas da Rainha, Leiria é o estado, Portugal o país. Falamos, meus irmãos, aqui pela Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF, e pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, o CEEC. E também falamos pelo nosso seminário Bereshit, fundado em 1992 em Laginha, Minas, com muitos cursos disponíveis, todos aqui na plataforma, nossos canais de YouTube. Acesse o link e procure se tiver interesse. Eu sou pastor desde 1987, jubilei no Brasil ano passado e vim para a Europa. Estamos aqui servindo aqui na ADEF. E estamos ministrando as aulas de Revelações de Ezequiel. É um livro de um dos grandes profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são considerados maiores, depois 12 menores, né? E nós estamos falando de Ezequiel. Na aula passada falamos dos fatos relevantes. Os primeiros fatos relevantes mostrando o Filho do Homem profetiza. Hoje vamos estudar mais um fato relevante, que é o que mais acontece aqui nesse livro, veio a minha palavra de Yahvé. E esse termo acontece aqui exatamente 50 vezes. Por que 50, né? Eu sempre ensino aos meus alunos de teologia a perguntar, fazer pergunta para o texto. É uma das maneiras muito boas para se fazer hermenêutica, junto com a exegese. Por que apareceu aqui esse termo 50 vezes? Veio a minha palavra do Senhor Yahvé. Veio a minha palavra, começando pelo capítulo 1, versículo 3. Veja aqui no nosso iPad aqui, ó. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Olha lá, ó. Veio expressamente a palavra do Senhor a Daniel, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, começando no 3, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, né? Capítulo 1, versículo 3. E vai seguindo. Depois você vai passando, você vai para o capítulo 2. Aí tem mais palavras, mas não são essas, porque veio a minha palavra do Senhor. Mas você tem o capítulo 3, versículo 16. Fim dos 7 dias veio a minha palavra do Senhor dizendo. Depois você passa, vai para o capítulo 6, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Depois você tem o 7:1. Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo. E assim vai, 11, versículo 14, 12, versículo 1, 12, versículo 8, 12, versículo 7, 12, versículo 21, 12, versículo 26. Só no 12 aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Depois o 13, versículo 1, 14 duas vezes, 14, versículo 2 e versículo 12, 15, 1, 16, 1, 17, 1, 17, 11, 18, 1, no 20 tem duas, 20, versículo 2 e 20, versículo 45, 21 tem 3, 21, versículo 1, 21, versículo 8, 21, 18, 22 tem 3, 22, 1, 22, 17, 22, 23, 23, versículo 1, 24, versículo 1, 24, versículo 15, versículo 20, tem duas, 25, 1, 26, 1, 27, 1, 28, 1, 28 tem mais duas, 28, 11, 28, 20, 29, 1, mais 29, 17, 31 e 30, 20, 31, versículo 1, 32, 1, 32, 17, 33, versículo 1 e versículo 23, 34, 1, 35, 1, 36, 16, 37, 15, 38, 1. Veja que a maioria dos textos é como vai iniciar o capítulo, né? Veio a minha palavra do Senhor Yahvé dizendo. Uma grande parte é começando o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vezes, iniciando o capítulo. Estou escrevendo aqui. Então, esse é muito importante, um profeta falar e credenciar-se como boca de Deus. Ele destaca isso aqui, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, isso é muito interessante e relevante, porque fica bem claro que ele está recebendo a direção de Deus, não é a cabeça dele.
Outro fato relevante para essa aula é a mão do Senhor. A mão do Senhor, que é uma coisa antropomórfica, né? A gente faz assim para atender o ouvido do Senhor, as mãos do Senhor, os olhos do Senhor, mas ele não tem mão, nem boca, nem pé, nem nada. Isso é para a gente tentar entender o agir de Deus. É um antropomorfismo, é comparar o ser humano com colocar num Deus, que é um ser invisível, um ser que não tem essa estrutura corpórea nossa, formal, a gente tentar entendê-lo como tivesse mão, tivesse olho, tivesse olhos, etc. Então, a mão do Senhor, a palavra Yah, de mão, ela aparece 1565 vezes no Velho Testamento. É muita coisa, né? Enquanto a palavra mão apareceu, a palavra davar, quer dizer, palavra, né? Apareceu 1423 vezes no Velho Testamento. A mão apareceu 1565, né? Temos aí uns 5, 6 menos 1, 5. Dá para formar uns 5, 5, 5. Vamos ver então a trajetória da mão do Senhor dentro do livro. Então nós encontramos aqui, ó, no Ezequiel, 107 vezes, né, aparece a palavra mão do Senhor. Praticamente quase todos os capítulos. Você vai tirar 11 capítulos só dos 48 que não vai ter a mão do Senhor. Que é o capítulo 4, 5, 15, o 19, o 24, o 26, o 29, o 32, o 41, 42 e 45. Os demais, todos os capítulos aparece a mão do Senhor. A mão de Yahvé. Lembrando que Senhor, quando aparecer todo maiúsculo na corrigida, quer dizer Yahvé, que é o nome de Deus, né? Sou o que sou, continuo sendo. Então, 7 vezes aparece a palavra mão de Yahvé. Levantando a mão, como se fosse um juramento, o Senhor fala assim, eu vou levantar minha mão, eu vou prometer, né? Aparece 10 vezes no livro de Ezequiel. Eu vou requerer da tua mão o sangue, aparece 2 vezes. Falando lá do Atalaia, né? Vamos falar uma aula sobre Atalaia, vamos ter uma aula de Atalaia aqui. Que querubins com as mãos. Os querubins são seres extraordinários, que tem uma descrição dele aqui no livro de Ezequiel. E eles têm mãos que ficam debaixo das asas. Aparece 4 vezes. Estendeu a mão Yahvé. Aparece 7 vezes. Mão poderosa. Aparece 1 vez. Mão forte. 1 vez. Entregarei nas mãos. 7 vezes. Deus falando que vai entregar a nação, alguma nação, na mão de outra. Arco na mão esquerda. O arco ficava aqui. 39, versículo 3, aparece 1 vez só. E a flecha na mão direita. Então, a flecha fica aqui, o arco fica aqui. Ezequiel 39, versículo 3. Então, nós concluímos essa aula com o fato relevante 3 e o fato relevante 4. Né? Um falou sobre veio a palavra do Senhor e o outro falou sobre a mão do Senhor. São características do livro de Ezequiel, que nós estamos ressaltando nessas aulas aqui. Fica na paz, tchau, tchau.